Oi, oi, oi! Continuamos com a segunda parte do assunto o conhecimento em sala de aula, a organização do ensino numa perspectiva interdisciplinar. A interdisciplinaridade e o papel das atividades de ensino. Ao desenvolver seu trabalho pedagógico, o professor deve, pois, promover atividades de ensino que instiguem os alunos a desenvolver suas potencialidades e a superar suas dificuldades, desafiando-os diariamente. O professor Manuel Oriosvaldo Moura, em seu artigo intitulado As Atividades de Ensino Comunidade Formadora, conceitua a atividade como um processo psicologicamente caracterizado por uma meta a que o processo se dirige, seu objeto, coincidindo sempre com o objeto que estimula o sujeito a executar essa atividade, isto é, o motivo. Atividades que são principais em certo estágio da vida, determinando o desenvolvimento psíquico da criança, construindo ainda o critério de mudança de um estágio para o outro. Destaca-se aqui o papel fundamental do planejamento de ensino e da ação responsável e competente do professor. Haja vista que ele, ao dimensionar os conhecimentos escolares, deverá traduzi-los em atividades de ensino que encaminhem as ações carregadas de sentido, motivo e necessidades, exigindo da criança que ela se aproprie de uma série de conhecimentos e trabalhe com as suas funções psíquicas superiores, via ação coletiva dos seus pares e nas interfaces das relações sociais e pessoais que permeiam os ambientes sociais. Leontiev preocupou-se em especificar as atividades das crianças em cada idade, e a mudança de atividade estaria para ele na base da periodicidade do desenvolvimento da criança e determinaria suas mudanças psicológicas, assim como sua consciência, suas relações com seu ambiente e com sua vida interior e exterior. A atividade não deve, pois, ser entendida apenas pelo desenvolvimento de habilidades específicas, uma vez que consiste num processo metacognitivo por meio de uma situação intitulada problemas de aprendizagem. O problema de aprendizagem não deve ser, assim, confundido com um problema concreto a ser resolvido na prática. Ele é classificado dentro de uma organização de problemas que busca analisar os conceitos teóricos fundamentais a serem estudados, organizados e trabalhados. Leontiev preocupou-se em especificar as atividades das crianças em cada idade, e a mudança de atividade estaria, para ele, na base da reciprocidade do desenvolvimento da criança e determinaria suas mudanças psicológicas, assim como sua consciência, suas relações com seu ambiente e com sua vida interior e exterior. Quando há cooperação nas atividades, os processos socio-interacionistas acabam por promover a organização interpessoal e intrapessoal de todos os envolvidos, e as funções psíquicas superiores das crianças acabam por se desenvolver nessas atividades de ensino. A prática pedagógica interdisciplinar se apoia na intersecção da reorientação curricular e da formação docente, caracterizada pela formação continuada dos professores, gerando o desenvolvimento pessoal, profissional e escolar. A partir dessa ideia da reconstrução curricular e da formação docente contínua, significativa e reflexiva, impõe-se uma nova concepção do conhecimento. Ele não pode ser considerado estático, pois é dinâmico e inacabado. Assim, a dimensão dos conteúdos escolares na aprendizagem não tem fim em si mesma, mas tem significado quando esses conteúdos se tornam explicitadores e desveladores de uma realidade em que se pode intervir. O currículo, a partir disso, e numa perspectiva da gestão democrática da escola, torna-se diretamente relacionado ao coletivo da própria escola por meio do planejamento participativo. No fim da década de 80, Paulo Freire escreveu em 1989, o então secretário da Educação do município de São Paulo, com os professores formadores de algumas universidades e professores atuantes nas escolas municipais, construiu coletivamente uma proposta de implementação de ação interdisciplinar de grande valor educacional e social. Neste documento, a escola, ao assumir um projeto que implique a reestruturação curricular
pela via da interdisciplinaridade e pela formação continuada de seus formadores, necessitaria assumir os seguintes pontos: propiciar um ambiente educativo que retrate a produção, criação e erradicação de culturas. Revisão do papel da escola. Construção de conhecimento com base na realidade. Recuperação do papel do professor. Proposições de reflexões coletivas. Delimitação dos papéis da comunidade, dos professores, dos alunos e da equipe diretiva. Priorizar ainda a construção coletiva. A escolha dos temas geradores é feita pelos professores com os alunos por meio de discussões que levem em conta a interpretação e a inter-relação das situações, agrupando-as. Na construção do programa curricular, o tema gerador tem a grande função de produzir mais e mais temas que deverão se entrelaçar, produzindo eixos temáticos que deverão contemplar a visão de cada área de conhecimento, os fatores cognitivos, afetivos, sociais e psicológicos, a realização e as situações significativas, fator principal na construção de um programa e seleção de conteúdos. Privilegiar a metodologia dialógica, o conhecimento acumulado e o conhecimento construído e desconstruído. Com os eixos temáticos contemplados, os temas geradores necessitam ser trabalhados por meio de 3 grandes momentos. Primeiro, perceber as relações existentes entre os temas. Relacionar os conteúdos para compreender a realidade. Desdobrar os conteúdos propostos em outros. Segundo, selecionar os conteúdos analisando-os de forma interativa. Interrelacionar conhecimentos, buscando conexões com a realidade proposta. E terceiro, seriar os conteúdos definindo a profundidade de sua abordagem em cada série, turma ou módulo. Registrar o programa a ser composto e recomposto. Trabalhar de forma coletiva, contínua, sistemática e reflexiva. Quanto ao processo avaliativo dessa proposta, deve-se levar em conta 3 aspectos fundamentais. Função da avaliação no processo de ensino e de aprendizagem. Os procedimentos de registro e de acesso às informações. Construção de um sistema avaliativo que contemple discussões sobre as práticas avaliativas e redimensionamento das formas de registro descritivo sobre a própria avaliação. Assim, o papel dos temas geradores deve enunciar situações problemáticas significativas, traduzir uma nova relação entre currículo, escola e comunidade, refletir sobre a realidade global e interdisciplinar, permitir ao mesmo tempo a compreensão do tema gerador a partir do conhecimento e da criação de novos conhecimentos, olhar de forma crítica e contextualizada a realidade local, geográfica, social e cultural. Mas, para que os temas geradores tenham a função de privilegiar o pensar e o agir interdisciplinar, é necessário que o professor desenvolva, por um lado, uma atitude interdisciplinar que retrate uma metodologia dialógica e, por outro, uma clareza que o leve a perceber e a trabalhar a interdisciplinaridade por meio de um princípio epistemológico. Enfim, para encaminhar a ação pedagógica pela via da interdisciplinaridade, é necessário o estudo preliminar da realidade, a escolha de temas geradores e a construção do programa, selecionando e organizando os conhecimentos de forma dialética, dinâmica e contínua. Neste sentido, a ideia do trabalho interdisciplinar não passa pela unificação dos conhecimentos e saberes, mas pela busca incessante de troca entre eles. E é nessa construção do saber que a interdisciplinaridade se solidifica de fato, e não nos momentos posteriores, quando se buscam os saberes instituídos para organizá-los. Assim, o professor realiza a transposição dos construtos saberes e o aluno reconstrói e se apropria dos construtos saberes de uma disciplina. Juntos, professor e aluno passam a estabelecer relações com outros saberes e com o próprio cotidiano,
estabelecendo relações e construindo redes de conhecimento. No processo progressivo da interação disciplinar, a interdisciplinaridade preconiza inicialmente um regresso aos fundamentos da disciplina, exigindo do professor que ele conheça, domine e construa, na sua própria área, um trabalho disciplinar de qualidade por meio da ação e da produção de conhecimento. É necessário para isso um trabalho metodológico pautado no diálogo e na pesquisa, sendo o professor o próprio sujeito de sua ação docente como programador de atividades, produtor de materiais pedagógicos alternativos, pesquisador e investigador do seu trabalho e problematizador da própria prática. Essa prática interdisciplinar, dialógica, configura-se de forma dialética, emergindo a relação mudança-resistência, a mudança ao próprio trabalho que está sendo vivenciado, exigindo transformações radicais nas relações de trabalho que contribuirão para a autonomia dos diferentes profissionais de ensino nas realidades escolares. A implementação de uma ação interdisciplinar implica, então, perda da acomodação, lançar-se ao novo, reformulação da estrutura de ensino das diferentes disciplinas, transformação do trabalho pedagógico e novos caminhos na área de formação de professores. É pela vivência grupal que a interação entre as pessoas possibilitará o processo de desestruturação situacional do previsto, do possuído, do certo, do conhecido, para a busca de uma nova forma de se pensar e fazer ensino, permitindo a apropriação e o desenvolvimento do pensamento dialético por meio de novas sínteses e ações, do intercâmbio de informações e de experiências vitais. Assim, a construção de práticas pedagógicas interdisciplinares passa pelos seguintes aspectos. Professor resgatando os aspectos da reconstrução profissional e pessoal. Construção de eixos temáticos que nortearão o trabalho pedagógico no aspecto teórico-prático. Especificidade de cada ciência resgatando seus construtos. Construção de novos construtos, saberes, que retratam a gênese de de novos conhecimentos, frutos do trabalho que prima pela diferença e criação. Profissionais competentes quando aprofundarem a operacionais em pressupostos epistemológicos e metodológicos na relação profissional, na realidade escolar e com o conhecimento. Interconexões entre homem, ciência, mundo, num pano de fundo científico que abordará a educação em novas oportunidades de teorizar a ação. A interdisciplinaridade é vista, então, como instrumento que possibilite à escola tornar-se um lugar onde se produza coletiva e criticamente o conhecimento, desacomodando para isso pessoas, exigindo dos professores estudo teórico-prático maciço dessa temática e o investimento profundo do desenvolvimento profissional dos educadores para atuar com competência e discernimento perante as incertezas e incongruências do próprio sistema educacional brasileiro. Aqui estão as nossas referências bibliográficas que as duas autoras deste artigo usaram para escrevê-lo. Nós chegamos ao fim da segunda parte. Eu agradeço a todos e bons estudos.